Pessoal, vamos agora fazer a correção da questão número 10 do nosso trabalho, né? A questão número 10 pergunta o seguinte: para quais valores de t os vetores, então vamos colocar os dois vetores que a gente tem, foram dados para a gente o vetor u, que a gente sabe que é o vetor ti, é menos j mais k. Esse vetor está escrito em forma de coordenadas canônica, IJK. Eu posso representar esse vetor de uma maneira melhor, representando ele como ponto. Então, em vez de usar o IJK, eu posso dizer quem é o nosso vetor U. O nosso vetor U vai ser, o x é quem acompanha o I, então vai ser o t. O y é quem acompanha o j, a gente já provou por que isso, então no caso vai ser o menos 1. E o k é sempre, o número que acompanha o k é sempre a coordenada z. Então no caso o k não tem nada, é como se eu estivesse multiplicando ele por 1. Então esse é o nosso vetor u escrito em coordenadas, escrito em pontos. Agora vamos observar o vetor v. Como que está escrito o nosso vetor v? O vetor v está assim, ó. TI mais TJ menos 2K. Novamente, esse vetor também está escrito utilizando os símbolos IJK. Mas eu não preciso assustar com esse símbolo. Eu vou colocar ele na forma de ponto para que fique mais fácil eu visualizar esse vetor. Então, ele é o vetor T e menos 2. Agora que eu tenho os dois vetores escritos melhores, eu quero que eles sejam ortogonais. Eu já expliquei para vocês uma coisa importante que a gente vai tentar lembrar agora. Produto escalar. Produto é uma multiplicação. Escalar é uma multiplicação que me gera um número. Quando esse número é maior que zero, eu estou dizendo que eu tenho o quê? Dois vetores que estão formando um ângulo menor que 90 graus. Então, quando esse número é maior que zero, eu tenho dois vetores que formam um ângulo menor que 90. Quando eu calculo o produto escalar entre dois vetores e encontro um número igual a zero, então eu estou trabalhando com dois vetores que estão formando um ângulo entre si de 90 graus. Formar ângulo entre si de 90 graus é dizer que eles são o quê? Ortogonais. E eu posso ter também, quando eu calculo o produto escalar entre dois números, um valor menor do que zero. Menor do que zero, eu estou dizendo que o ângulo formado entre os dois vetores é um ângulo maior que 90 graus. Então vamos pegar essa base e vamos ver o que a gente quer. Eu vou calcular o escalar U com V. Como eu quero que eles sejam ortogonais, eu quero que o escalar entre esses dois vetores U escalar V seja igual a zero. Então é só fazer essa continha, ó. O nosso U é T menos 1 e 1. Escalar V, T e menos 2. Como que a gente calcula esses dois vetores? X com x, t vezes t ao quadrado. Y com y, menos 1 vezes t, menos 1t. E z com z, 1 vezes menos 2, menos 2. E você quer que isso seja igual a zero. Agora a gente vai descobrir o valor do t, que quando colocado aqui faz isso dar zero. Então vamos lá, vamos brincar um pouquinho agora com isso aqui. Para descobrir o valor do t, conforme vocês podem observar, a gente caiu numa equação
do segundo grau. Então, eu vou resolver essa equação do segundo grau. Ela vai ficar assim, ó. T ao quadrado menos 1t menos 2 é igual a 0. O nosso A vale 1. B é o número que acompanha o t, ele vale menos 1. E o C vale menos 2. Fazendo delta igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, teremos b ao quadrado, então vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes o c. Menos 1 ao quadrado, a gente sabe que é 1. Resolvendo a multiplicação aqui, eu tenho 8. Logo, o delta vale 9. Aplicando a fórmula do Bhaskara, para achar o valor do t. T é igual a menos b. Aqui tem menos. Menos da fórmula fica mais. Então, mais 1. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Raiz quadrada de 9, moçada, é 3. Tudo isso dividido por 2 vezes a. 2 vezes 1, que é 2. Resolve essas continhas aqui. Eu vou ter t igual 4 por 2 dá 2. E menos 2 por 2 dá menos 1. Acabou. Vamos ver o significado disso? Para quais valores de t esses dois vetores são ortogonais? Para 2, se você colocar o 2 aqui no lugar do t e calcular o escalar entre esses dois vetores, o resultado vai ser 0. E para menos 1, se a gente colocar menos 1 aqui no lugar do t e calcular o escalar entre esses dois vetores, eles também serão 0. O escalar será 0 e os vetores então formarão um ângulo de 90 graus. Agora que eu tenho esses dois vetores, eu quero saber também quando eles serão paralelos. Então, eu vou colocar aqui o nosso vetor U, escrito em forma de ponto, que eu acho que fica muito mais fácil. E vou colocar aqui o nosso vetor V, que é o t e menos 2. Existem valores de t para os quais esses vetores são paralelos? Eu expliquei para vocês já isso em sala, quando que dois vetores são paralelos. Lembra, ó, esse aqui é um vetor. Se eu tiver um outro vetor que está na mesma posição que esse, no caso assim, por exemplo, eu posso falar que esses vetores são paralelos. E vetores paralelos, a gente pode carregar eles, não sei se vocês lembram, e colocá-la aqui, ó. Esses dois vetores são paralelos. Aí eu demonstrei para vocês quando que dois vetores são paralelos e ensinei um macete para vocês não precisarem ficar fazendo muita conta. Vamos ver quem lembra? Para saber se dois vetores são paralelos, você coloca um em cima do outro e divide o x de um pelo x do outro, o y de um pelo y do outro, o z de um pelo z do outro. Tenta lembrar, se não conseguir saber de onde veio isso, a gente revisa em aula. X de um sobre x do outro vai ficar t sobre t é igual menos 1 sobre t, que é igual a menos 1 sobre 2. Aqui seria menos 2 embaixo, mas o 1 é positivo, mais de cima com o menos de baixo fica negativo. T dividido por t, olha lá, uma coisa igual dividido por uma coisa igual sempre vai dar 1. Aqui, moçada, ó, eu já vou concluir uma coisa. Não existe nenhum valor de t que façam esses dois vetores u e v serem paralelos. Por quê? 1 pode ser igual a menos meio? Jamais. Então, como 1 é diferente que menos meio, significa que não tem nenhum valor igual. Então, esses vetores não são paralelos. Não tem nem como a gente calcular, já deu aqui uma incoerência. Então, eu só consigo fazer esses dois vetores serem ortogonais quando eu atribuo 2 e menos 1.
outros valores de t que eu atribuir, faz com que os dois vetores sejam maiores ou menores que 90 graus, mas nunca paralelos.